Vamos lá, meus queridos, como é que vocês estão? Meus futuros universitários, tudo ok? Espero que esteja tudo bem com os familiares. Queria aqui o professor Raimundo, de Física, né? O famoso Raimundinho de Física. Eu queria agradecer, né, esse momento, essa oportunidade que foi dada aí pelo professor Léo Matos e pelo professor Reginaldo Veras. Garotada, vou aproveitar esses minutinhos aqui para falar de uma outra dica aqui para vocês, que é falar um pouquinho de gases. Gente, é outro assunto bastante recorrente, né, nesses pleitos de vestibulares, certo? Gás. Nós sabemos que o gás se caracteriza por quê? Fraca força de interação entre as moléculas. Por isso o gás se expande com muita facilidade. Mas o gás que eu vou me referir aqui é o gás ideal. E o gás ideal, pessoal, nós consideramos, é lógico que ele é um gás hipotético, né? Ele não anda passeando por aí, mas nós vamos considerar que o gás é ideal quando a força de interação entre as moléculas for igual a zero. Ah, professor, então quer dizer que no estado gasoso não existe força de interação entre as moléculas se o gás for considerado ideal. Não falei isso. Eu falei que não há interação entre as moléculas, a não ser, certo, no instante do choque entre elas. Lógico que se elas se chocam, certo, há uma interação entre elas. Eu estou falando que não há essa interação à distância. Bom, pessoal, como o gás, certo, ele não possui volume próprio, ele tem o volume do recipiente que o contém, tá certo? E mais, um detalhe, certo? A pressão do gás, de acordo com uma definição dada até por Bernoulli, é o resultado do choque das moléculas contra as paredes do recipiente que contém o gás, ele tem que estar no recipiente. E a temperatura está intimamente ligada com a energia cinética média das moléculas. Essas são as três variáveis de um gás: pressão, volume e temperatura. Professor, e quando que um gás sofre uma transformação? Logicamente, quando uma dessas variáveis varia, ou pressão, ou volume, ou a temperatura. Mas calma aí, pode variar só uma? Não! Se variou uma, tem que variar pelo menos mais uma. Professor, variou a pressão, tem que variar o volume e a temperatura, ou pelo menos mais o volume e a temperatura. Então, pessoal, a transformação gasosa ocorre quando as variáveis do gás venham a variar, venham a mudar. Vamos para o quadro. Garotada, presta atenção. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Variáveis do gás: pressão, volume e temperatura. PVT. Essas, pessoal, três variáveis estão reunidas numa equação chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz que PV é igual a nRT. Essa equação, pessoal, é demonstrada experimentalmente. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols do gás, tá certo? R é a constante universal dos gases ideais. Essa constante, pessoal, ela vale, olha lá, 0,082, mas quando a pressão é dada em atmosfera, o volume é dado em litros, o número de mols dado em mol e a temperatura é dada em Kelvin. Lembrando, como foi uma equação de laboratório, todas as demonstrações foram feitas a partir de dados da escala Kelvin. Então, essa temperatura, pessoal, obrigatoriamente tem que estar na escala de Lord Kelvin. Ah, professor, mas foi dada uma transformação e o cara pediu a resposta da temperatura final em Celsius. Você transforma para Kelvin, faz a operação e só no final você volta para Celsius. Não se esqueça disso. Não existe essa possibilidade de você usar outra escala nesse estudo dos gases que não for a escala de Lord Kelvin. Vamos voltar para o quadro. Pessoal, vamos lá. Olha só, a transformação vai ser feita da seguinte forma. PV, o T está multiplicando, passa dividindo, é igual a N vezes R. Se liga. O número de mols, se não houver vazamento ou injeção de gás no sistema, o número de mols permanece constante. Então, durante a transformação gasosa, se não houver injeção ou vazamento de gás, o número de mols permanece constante. R é uma constante. Então, eu vou ter o quê, pessoal? Que PV sobre T é uma constante. Isso implica que, se eu tenho uma transformação gasosa, PVT
tem que ser igual a Povetó, chamada equação geral dos gases ideais. Ou seja, pressão final vezes volume final sobre temperatura final tem que ser igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que quando uma variável varia, as outras variam. Mas pode ser que aconteça 3 casos particulares. Ou seja, pessoal, pode ser que uma varie e só varie mais uma, permanecendo uma constante. É o caso da transformação isobárica. Bários. Pressão. Iso. Igual. Nessa transformação, a pressão, pessoal, permanece constante. Se a pressão permanece constante, quem é que vai variar? O volume e a temperatura. A transformação, pessoal, isovolumétrica, também conhecida como isocórica. Isocórica. Iso igual, coros, volume. Nesse caso, pessoal, o volume é que permanece constante. Ora, se o volume permanece constante, quem vai variar? Quem vai variar a pressão e a temperatura. E por último, pessoal, a transformação isotérmica. A transformação isotérmica é aquela, pessoal, onde quem fica constante? A temperatura permanece constante. Se a temperatura permanece constante, então vai variar a pressão e o volume. Tem uma outra transformação aqui, pessoal, importantíssima, que é a transformação adiabática. Professor, o que é isso? É aquela transformação onde não há troca de calor com o meio exterior. Professor, se não tem troca de calor com o meio exterior, não tem variação de temperatura? Nada disso. Nada disso. Vem para aqui para mim. Vamos lá, presta atenção aqui. Traz para mim aqui a tela. Garotada, veja bem. A transformação adiabática não troca calor com o meio. Isso não significa que não há variação de temperatura. São transformações rápidas, por isso não há tempo de trocar calor com o meio, mas onde a temperatura varia. Professor, um exemplo, garotinhos, garotinhas, exemplo. Quando você pega uma latinha de spray, você aperta o spray, rápida expansão gasosa. Não deu tempo de trocar calor com o meio. No entanto, a lata fica geladinha. Essa transformação, ela é uma transformação adiabática. Porque como ela foi rápida, não deu tempo de trocar calor com o meio. No entanto, a temperatura caiu. Expansão gasosa, queda de temperatura. E isso, pessoal, fica bem claro, bem óbvio, certo? Quando a gente fala sobre a primeira lei da termodinâmica. Explica como vai ficar essa situação. É um assunto bastante recorrente. Espero que tenhamos tempo aí mais para frente para falar um pouco mais sobre um assunto tão interessante. No mais, garotos, eu agradeço a atenção de todos e a oportunidade dada aí pelo professor Reginaldo Veras e pelo professor Léo Matos da gente gravar essas dicas. Valeu, até a próxima!